do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu quero compartilhar com vocês 5 motivos para que você se torne um leitor diário da Palavra de Deus. Essa palavra que é tão preciosa e eficaz para as nossas vidas. Bem, eu separei aqui 5 motivos para te incentivar a ler a Bíblia. E os 5 motivos que estão aqui, eu não fui no Google e tirei, não vi em outro lugar, mas eles são, mas provavelmente já esteja escrito em outro lugar, porque são bem comuns, mas é algo que Deus colocou no meu coração. Eu estava finalizando a minha leitura bíblica e eu orei para o Senhor colocar algo no meu coração para gravar para vocês um vídeo novo, e Ele colocou então isso, 5 motivos para ler a Bíblia, e ali eu sentei e fui anotando aquilo que vinha ao meu coração, e é uma vivência minha, é algo, um aprendizado que eu extraí nesse período lendo a Bíblia diariamente. Eu sei que muitas pessoas têm vontade de ler a Bíblia, têm vontade de ser um leitor diário, e é por isso que eu estou aqui para compartilhar com você, para incentivar você, porque eu acredito que você vai conseguir, porque eu acredito que é muito importante para as nossas vidas. Tem pessoas que gostam de ler e elas são mais fáceis para se tornar um leitor diário da Palavra de Deus, mas tem aquelas que não gostam de ler, não gostam de ler um livro, não gostam de ler jornal, não gostam de ler nada, nem uma mensagem grande no WhatsApp, não gostam de ler, e essas têm mais dificuldade. Mas isso não é algo para você colocar como um empecilho para ler a Palavra de Deus, porque o desejo para estar no seu coração de ler, o Espírito Santo ele pode colocar, basta você pedir. Assim como é Deus quem nos dá a fé não vem de nós, é dom de Deus. Olha só que interessante, nós precisamos de salvação, mas Deus nos dá a fé, coloca a fé em nós para acreditar nele, que Ele nos dá a salvação. Então esse mesma fé que Ele põe em nós, Ele pode colocar o mesmo desejo de ler a palavra, assim como Ele coloca o desejo de servir a Ele, de fazer a obra dele. Ele vai trabalhando no nosso coração, depende de nós, basta a gente dar o primeiro passo, tomar a iniciativa, entendeu? Então, sem mais delongas, vamos lá para esses 5 motivos que eu tenho certeza que a partir de hoje você vai se tornar aí um leitor diário, você vai amar, desfrutar da Palavra de Deus, porque nós somos muito privilegiados de ter a Bíblia na nossa casa, de ter a Bíblia na nossa prateleira, de ter a Bíblia na nossa mesa e poder ler aonde a gente quiser, no ônibus, em casa, na rua, em qualquer lugar a gente pode ler. É um privilégio para nós, cristãos, brasileiros aqui. A gente sabe que tem lugares que as pessoas não têm essa mesma acessibilidade, não podem muitas vezes até ler a Bíblia, então nós temos que aproveitar, porque aqui tem muitas verdades maravilhosas para as nossas vidas. Então vamos lá para os 5 motivos, sem mais delongas, né? O primeiro motivo é conhecer a Deus e as suas promessas. E é óbvio, né? Quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos ao Deus da Bíblia, nós conhecemos a Deus e conhecemos as suas promessas. Nós conhecemos os atributos de Deus, nós conhecemos a grandeza de Deus, nós conhecemos um Deus Criador, um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito. Nós conhecemos as suas maravilhosas obras, nós conhecemos as suas misericórdias, nós conhecemos a sua bondade, nós conhecemos o seu amor, nós conhecemos o seu reino sem fim, nós conhecemos o seu poder, nós conhecemos a grandeza de Deus, como Ele é majestoso, como Ele é maravilhoso, como Ele é gracioso. Nós conhecemos esse Deus soberano. Mas quando eu falo de conhecer, eu não quero dizer que a gente passa a conhecer somente os atributos de Deus, os nomes de Deus, quem Ele é. A gente conhece um Deus que era, que é e que será para todo sempre. A gente conhece um Deus que antes desse mundo existir, Ele já era. E quando eu falo de conhecer, eu estou falando de relacionamento. Nós passamos a nos relacionarmos com Deus. Porque conhecer a Deus, qualquer um pode dizer, eu conheço a Deus. Qualquer um pode ler a Bíblia e falar assim, eu conheço esse Deus que vocês servem, o nome dele é Jeová, tem Rafá, Adonai, Eloí, e aí pode falar os nomes, pode falar os atributos de Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, mas não é só esse conhecer, é se relacionar com Ele. E quando você lê a sua palavra, você tem a oportunidade de ouvir o que Ele tem para te dizer, de ouvir o que Ele tem para sua vida, e você se relaciona com Ele. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que não adianta de nada nós lermos a palavra de Deus sem a ajuda do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz
toda a obra de transformação, a obra de entendimento, abre o nosso coração, prepara a terra para que a gente possa receber essa palavra, esse alimento e compreender. É o Espírito Santo que faz tudo isso, é Ele que nos dá entendimento, a revelação da palavra. Então, quando você for ler, convide o Espírito Santo para ser o teu professor, para estar do teu lado, porque nada adianta as pessoas que falam assim, eu leio a Bíblia, mas sem o Espírito Santo não tem como. É como você estivesse lendo um livro qualquer. Você precisa do Espírito Santo para interpretar a palavra de Deus e para que haja realmente transformação no seu coração. E nós conhecemos a Deus e conhecemos as suas promessas. Nós conhecemos as promessas que Ele fez, né, para os nossos antepassados, as promessas realizadas. Nós conhecemos as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Nós conhecemos a promessa futura que não falha, porque Ele não é Deus que minta. Nós conhecemos a promessa da vida eterna. Nós sabemos aquilo que Ele tem para nós. Nós sabemos que aqui não é o nosso lugar, que existe um lugar especial que já está preparado para mim e para você. Então, quando você conhece a Deus e conhece aquilo que Ele tem reservado para você, as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais e também as bênçãos materiais, você não sai por aí aceitando qualquer coisa, porque você sabe de quem você é filho, você sabe aquilo que está sendo guardado para você. Ser fiel até o fim e você receberá a coroa da vida. O segundo motivo para ser um leitor da palavra de Deus é quando você lê, você passa a conhecer a você mesmo e as suas falhas. Eu coloquei assim, conhecer a mim e as minhas falhas. A Bíblia, ela é como um espelho. Quando nós lemos ela está nos mostrando para nós quem nós somos, aquilo que nós estamos falhando, aquilo que nós estamos errando. Ela mostra para que nós possamos pedir perdão para Jesus, possamos ter o perdão dele e ser transformado. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu me indigno com o pecado. Quando eu leio a palavra de Deus, eu fico chateada com o pecado, eu fico chateada com os pensamentos maus que tem em mim, com os desejos maus que tem em mim, porque eu sei que aquilo não agrada a Deus. Eu conheço a mim e eu conheço as minhas falhas. Quando eu leio a palavra de Deus, eu sei que eu não mereço nada, mas que pela sua misericórdia Ele me alcançou. Eu me pergunto onde eu estaria se não fosse a misericórdia do Senhor que não tivesse me alcançado. Aonde eu estaria se não fosse por sua misericórdia? Então, eu passo a conhecer a mim, as minhas falhas, as minhas fraquezas. Quando eu leio a palavra de Deus como um espelho, eu olho para o outro e eu não tenho inveja dele, eu não desejo o mal dele, porque eu sei que eu não sou nada, que eu não mereço nada, eu não sou ninguém, eu sou apenas pó e totalmente dependente de Deus. E conheço as minhas falhas. É muito importante nós conhecermos as nossas falhas, é muito importante nós conversarmos com Deus sobre as nossas fraquezas. Só assim Ele vai nos ajudar, Ele vai nos fortalecer. Então tem gente que tem vergonha de falar para Deus sobre suas falhas, mas isso não é bom. Você pode falar claramente com Ele sobre essas fraquezas, porque Ele é o seu Pai. Você pode, se a sua falha está no vício, em alguma coisa, você pode falar: Pai, eu falho, eu sou muito falha no vício, eu não tenho forças para resistir, me dá forças. Então, em Deus você consegue isso. E o terceiro motivo para você se tornar um leitor ativo diário da palavra de Deus é viver em plenitude. Por que eu coloquei viver em plenitude? Quando eu coloquei assim, viver em plenitude, eu não quis dizer viver uma vida perfeita, viver uma vida plena no que cabe ao homem entender diante dos nossos olhos carnais. Eu quis dizer viver uma vida plena espiritual. Ainda que sou fraco, sou forte. Quando eu penso que não dá, o Senhor me levanta. Ele pega aquele que não é e confunde o que é. É isso que eu quero dizer. Que mesmo diante das dificuldades, você está em Cristo. Você está fortalecido pela sua palavra, pelo poder dele. Mesmo diante das tribulações, você não cai. Ninguém consegue entender por que o cristão não desiste. É porque está alicerçado na palavra de Deus. Isso que é viver em plenitude. Quando nós conhecemos a palavra de Deus e nós a obedecemos. Porque não só basta ler e conhecer, nós temos que obedecer. Então, quando nós conhecemos a sua palavra e nós a obedecemos, nós vivemos em plenitude. Nós temos uma vida próspera. Estou falando de dinheiro? Não. Mas se Deus quiser abençoar, Ele também abençoa. Mas tem pessoas que Deus...
simplesmente não quer e tudo cabe a ele que sabe de tudo, mas aquela pessoa vive uma vida plena em Deus porque ela desfruta da bondade de Deus diariamente, das bênçãos de Deus, ainda que ela esteja doente, ainda que ela esteja no leito, ainda que ela esteja passando por algum processo muito difícil, mas ela tem aquela plena certeza que Deus está com ela, fortalecendo, que se ainda a morte vier, não é o fim, ela somente vai voltar para o seu lar. Isso é viver em plenitude em Deus. E quando você lê a Bíblia, você desfruta dessa plenitude, você desfruta dessa paz que excede todo entendimento, dessa paz que só Deus pode dar, porque o seu coração não vai estar nas coisas deste mundo, porque você sabe que é passageiro, que você não pertence aqui, você pertence ao reino celestial. O quarto motivo para você se tornar um leitor da palavra de Deus, amar a palavra de Deus, é que você será transformado. Sabe? Lá no terceiro ponto no segundo ponto que eu falei, que você passa a conhecer as suas falhas, conhecer a você mesmo. Então, você não vai apenas conhecer, você vai ser transformado. Você vai ver o velho homem e você vai ter a oportunidade de ser transformado pelo Espírito Santo, sabe? Quando eu olho para trás e vejo a Gabi de antes e eu vejo a de hoje, eu glorifico ao Senhor pelas mudanças em minha ocorrida. Eu glorifico a Deus pelas transformações que Ele fez na minha vida e as transformações que Ele ainda vai fazer. Então, meu maior prazer em ler a palavra de Deus é conhecer a sua lei, é conhecer a sua palavra, é conhecer o caminho que eu devo andar e andar por esse caminho. Eu quero ser transformado. Se em mim tem algo que a palavra de Deus diz que é errado, eu vou buscar transformação, eu vou buscar libertação em Deus, porque eu quero ser a cada dia mais parecido com Ele. O quinto motivo para que você leia a palavra de Deus é saber o final da história. Engraçado, né? Eu gosto dessa frase e uma vez eu ouvi ela, não lembro onde foi, e isso ficou guardado no meu coração. Bem, a gente sabe que ler a palavra de Deus, ainda para as pessoas que gostam de ler a Bíblia, é uma guerra espiritual, porque o inimigo não quer que você conheça as verdades que estão aqui. Então ele vai fazer de tudo para que você desista. Mas ler a palavra de Deus é como se você fosse fazer exercícios físicos, como se você fosse fazer caminhada. No início dá preguiça, você não quer ir, mas aí depois você começa, aí você vai um dia, outro dia você vê os benefícios, você vê que as mudanças que estão acontecendo são boas, e aí você pega o hábito e você começa a ir. É assim com a palavra de Deus. No início vai ser difícil, você vai sentir sono, preguiça, mas você vai vendo os benefícios para sua vida e Deus vai te fortalecendo ali, e aí você vai conseguindo e se torna um hábito muito positivo, muito saudável na sua vida, em toda a área da sua vida, não só espiritual, porque a palavra de Deus tem instruções para as coisas mais simples da nossa vida e que nós podemos imaginar. Aqui tem instruções para que nós possamos saber como lidar. Então, saber o final da história, o inimigo não quer que você saiba o final da história, por isso ele não quer que você leia a Bíblia. Muita gente tem medo de ler o livro de Apocalipse, e antes eu também tinha medo de ler o livro de Apocalipse. Mas quando a gente passa a conhecer a Deus, esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, tão bondoso, tem gente que só fala da bondade de Deus, mas a Bíblia diz que Ele é poderoso. A mãe de Sansão, quando o Espírito de Deus apareceu para ela, ela descreveu como terribilíssimo. Ele não é só um Deus bom, Ele também é extremamente poderoso. Mas nós não precisamos ter medo de Deus. Ele é o nosso Pai, é o nosso amigo, nosso consolador, o nosso abrigo. Ele é tudo que nós precisamos. Falar em Deus sempre me emociona. Por que o inimigo põe muito isso no nosso coração, de não querer ler o livro de Apocalipse? Porque lá está o final da história. Lá é um final feliz. E ele não quer que você saiba. Lá é um livro profético, com coisas que ainda vão acontecer. E você precisa ler. Você precisa conhecer o final da história. Ele não quer, mas você precisa conhecer. Você precisa vencer isso. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer o final da história. Então, quando você lê, você vai conhecer o final. Você vai saber que do reino que Deus tem preparado, já está preparado para nós. Você vai saber que os inimigos de Deus vão ser derrotados e que nós vamos desfrutar de uma vida eterna do lado do nosso Deus. Amém?
Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desses 5 motivos que eu compartilhei para que você se torne um leitor ativo e diário da Palavra de Deus. Se você gostou, coloca aqui nos comentários pra mim. Coloca muitos comentários, que eu tô com saudade de interagir com vocês aqui nos comentários. Coloca muito gostei nesse vídeo. Se você quer que eu continue trazendo mais conteúdo assim sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Se você quer que eu fale mais alguma coisa a respeito da Bíblia e Palavra de Deus, que é tão preciosa, que eu amo tanto, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que aí eu trago, mostro, falo mais pra vocês. E não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, compartilha com alguém que você quer que essa pessoa leia a Bíblia, compartilha aí nos grupos da igreja, se inscreve no nosso canal, vem fazer parte da nossa família. Tô muito feliz de estar com mais um vídeo aqui com vocês, ó. Super beijo no seu coração, Pai do Senhor Jesus, tchau. Salmo 119, versículo 140. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama.